Bom, pessoal, todos conhecem a doutora Daniela? Não. Eu também não conheço, doutora. Sim. Doutora Daniela, por favor, se apresente. Bem, meu nome é Daniela, eu sou radiologista da Clínica Vilas Boas, trabalho também na Secretaria de Saúde no Hospital de Sobradinho, e há uns 15 anos já trabalho com a parte de imagem de mama. O Paulo pediu para a gente conversar um pouquinho sobre ressonância magnética mamária. Eu tentei fazer uma coisa num tema tão amplo, o mais curto possível. Vocês me perdoem se eu falar muita abobrinha. Fique bem à vontade. Doutora, só para a gente conversar, eu tentei configurar a reunião para durar mais de 2 horas. Só que eu não sei se ele vai cair com os 40 minutos que habitualmente cai. Aí, se cair, é só entrar de novo no mesmo link. Aí a gente entra de novo. Na mesma reunião, no mesmo link. Ok. Então, a ressonância magnética mamária, a gente já começou a usar a ressonância desde 1980. De lá para cá, a gente observou um grande avanço tecnológico, tanto em termos dos aparelhos, quanto em termos dos protocolos de imagem. A ressonância ela tem uma grande vantagem quando a gente compara com os outros métodos de imagem, mamografia, ultrassom, porque além da gente avaliar a morfologia, a gente consegue fazer uma avaliação funcional por meio da injeção do contraste intravenoso. Então, o que é que acontece? Parte do princípio de que os tumores malignos, eles tendem a fazer uma neoangiogênese para poder se suprir. E isso permite que o contraste passe do vaso para dentro da lesão. Então, a gente consegue ver lesões que não seriam obscurecidas pelo parênquima porque elas conseguem captar o contraste. Agora, existem alguns pré-requisitos básicos, mínimos, para você ter um bom exame de ressonância magnética. Primeiro, o campo magnético tem que ser de pelo menos 1,5 Tesla, para a gente conseguir ter imagens com resolução espacial e com resolução temporal. Quando a gente fala em imagem em resolução espacial, a gente está falando em qualidade de imagem, em espessura de corte, em imagem sem granulação, uma boa matriz, uma imagem que eu consiga pegar toda a área de interesse. E resolução temporal é o tempo, porque na ressonância eu preciso ter imagens de qualidade que sejam crânio, existe bobina para ombro, existe bobina para joelho, existe bobina para corpo. Então, para você ter uma imagem de qualidade, é preciso que você tenha uma bobina específica para mama. Se você tem intenção de pedir uma ressonância de mama para a sua paciente, é importante que você tenha um serviço de referência capaz de abordar essa área, porque a gente identifica muitas lesões na ressonância que são ocultas nos outros métodos de imagem. Então, você precisa ter como investigar essa lesão. E um ponto que, para mim, é muito importante é que o radiologista ele precisa ter experiência com imagem de mama. Não só de ressonância, mas também de mamografia e ultrassom, para que seja feita a correlação e a gente consiga chegar numa boa conclusão diagnóstica. Existem algumas contraindicações absolutas e relativas à realização da ressonância. No nosso meio, o que a gente vê frequentemente é o uso do expansor mamário com ímã. A gente não consegue fazer ressonância nessas pacientes, porque ele desmagnetiza. E as relativas, que eu chamo a atenção principalmente para aquelas pacientes que têm tatuagens extensas e maquiagem definitiva, porque eles usam pigmentos com ferro, e às vezes pode levar a queimadura para a paciente. E o que a gente avalia numa ressonância de mama? Primeiramente, quando começa a ver a ressonância, a primeira coisa que tem que saber é para que aquele exame foi solicitado, o que você quer saber daquele exame. Se esse exame é de rastreamento, se essa paciente é de rastreamento, se ela é de risco alto, se ela é de risco intermediário, se é uma variação de resposta à quimioterapia neoadjuvante, porque tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de concluir. É importante fazer a correlação com os exames de imagem, ultrassom, mamografia, ou até mesmo ressonância prévia. E do ponto de vista do exame propriamente dito, a primeira coisa que a gente começa a avaliar é a composição da mama, a quantidade de tecido fibroglandular. Em segundo, o realce de fundo do parênquima. O realce do
fundo, ele nada mais é que o realce do parênquima normal. Ele é dinâmico e ele varia com a fase do ciclo. Antigamente se achava que o realce de fundo ele poderia atrapalhar a identificação de lesões malignas. Vários estudos têm demonstrado que não é bem isso. O grande problema do realce de fundo é porque ele aumenta a taxa de falsos positivos. Por conta disso, a gente recomenda que o exame seja feito preferencialmente entre o 7º ou 14º dia do ciclo, que é a fase que a mama menos capta contraste. Depois a gente vai para a avaliação dos achados anormais, avaliando tanto a morfologia como a cinética de captação. Por fim, a classificação final BIRADS e recomendação de conduta. As lesões na ressonância, elas são classificadas como foco, realce nodular e realce não nodular. O foco, ela é uma lesão menor do que 5 milímetros. Então, ela é tão pequena que a gente não consegue caracterizar forma, contorno, realce interno. Já os realces nodulares, eles vão ser classificados de acordo com a forma, com a margem e com o padrão de realce interno, observando-se uma maior probabilidade de malignidade para aquelas lesões que têm forma irregular, imagens não circunscritas e um realce interno heterogêneo ou em anel. Já os realces não nodulares, eles vão ser classificados de acordo com a sua distribuição e com o padrão também de realce interno, observando-se uma maior probabilidade de malignidade para aqueles realces lineares ou com distribuição segmentar e que tem um padrão interno que chamam-se agrupados, é como se fossem vários pontinhos juntinhos, ou agrupados em anel, que são como se fossem caixinhos de uva. Você vai vários anéisinhos um do lado do outro. E, por fim, a avaliação cinética. A avaliação cinética, ela reflete a variação do contraste dentro da lesão. E a curva cinética, ela nada mais é do que uma expressão gráfica desse contraste, de como esse contraste se comporta dentro da lesão. Ela é dividida em duas fases. A fase inicial, que corresponde até o 2º minuto, e a fase tardia. A fase inicial, ela pode ser lenta, média ou rápida. Já a fase tardia, ela pode ser classificada como persistente, que é aquela no que o contraste após o pico, ele continua crescendo, chegando na lesão. O realce inflator, ou seja, atinge o pico, depois o realce continua constante. E o washout, que é aquele no qual, após o pico do 1º e 2º minuto, a quantidade de contraste ele diminui. Isso é mais comum nas lesões malignas, justamente por causa da neogeogênese, ou seja, o contraste ele consegue chegar rápido na lesão, mas ele lava rápido. Isso aqui é só para mostrar que a curva nada mais é do que a expressão do que a gente vê no estudo dinâmico. Então, se vocês observam se vocês observarem aqui, é o 1º minuto, 2º minuto, 3º minuto, 4º minuto, 5º minuto. Então, o contraste ele continua chegando progressivamente na lesão. A curva que eu vou apresentar é uma curva persistente. Já nessa outra lesão, a gente tem, já no 1º minuto, uma lesão que tem um pico de realce. 2º minuto, diminui um pouco, e assim vai até o 5º minuto. O que a gente vai ter é uma curva em um washout. Então, a curva cinética, ela nada mais é do que a expressão do que a gente já vê no estudo dinâmico. É só uma expressão gráfica disso. E, por fim, como na mamografia e no ultrassom, a classificação final, que varia de 0 a 6, com as recomendações que são inerentes. Eu resolvi falar um pouquinho sobre a indicação do exame de ressonância magnética, porque, para a gente, quanto mais bem indicado o exame, melhor a gente consegue fazer o aproveitamento. Então, as principais indicações da ressonância de mama correspondem ao rastreamento, a avaliação de resposta à quimioterapia neoadjuvante, o estadiamento pré-operatório, solução de problemas, pesquisa de câncer oculto e avaliação de implantes. Eu não vou falar de todas elas, porque senão acho que a gente passaria até amanhã conversando sobre isso.
No cenário do rastreamento, a ressonância magnética ela não é indicada para avaliação das pacientes de risco habitual. Já no alto risco, a história é diferente. Os tumores de alto risco, eles correspondem a cerca de 10% de todos os cânceres de mama. E ao contrário dos tumores esporádicos, a manifestação clínica, o perfil patológico é diferente. Ou seja, a gente observa o acometimento de mais pacientes jovens, tumores com mais alto grau nuclear e que apresentam clinicamente mais agressivos, com uma alta taxa de tumores que se apresentam já com comprometimento axilar. É observado uma menor taxa de carcinoma ductal in situ, que se manifestam com microcalcificações, e uma maior proporção de tumores que têm características morfológicas benignas. Isso é importante, principalmente naquelas pacientes com mutação BRCA1. Muito cuidado com BRADS3 nessas pacientes, independentemente da morfologia. Se a paciente tem uma mutação BRCA1, mesmo que a morfologia for benigna, a princípio existe indicação de biópsia. E por que a ressonância nessas pacientes? Porque o rastreamento mamográfico é insuficiente. Uma grande maioria dos casos já se apresenta como câncer de intervalo, mesmo naquelas pacientes que são rastreadas anualmente. A ressonância ela tem maior sensibilidade que a mamografia, que é o ultrassom, e ela é capaz de detectar tumores pequenos, sem envolvimento axilar, e levar a uma redução da taxa de câncer de intervalo. Nesse grupo de pacientes, os trabalhos já têm mostrado que a taxa de recall e a taxa de biópsia, elas são aceitáveis considerando a alta taxa de detecção de câncer. O ultrassom nessas pacientes é indicado apenas para a possibilidade da paciente realizar a ressonância magnética. A maioria dos guidelines recomendam o rastreamento anual com ressonância, em geral a partir dos 25 ou 30 anos de idade, para aquelas pacientes que têm um risco maior do que 20%, que tenham predisposição genética, ou que tenham uma história pessoal de radioterapia torácica entre 10 e 30 anos de idade. O EVA Trial, ele foi um dos primeiros estudos prospectivos que avaliou a ressonância magnética no cenário do alto risco. E ele avaliou, foi desenhado para identificar a taxa de detecção de câncer e a acurácia diagnóstica da ressonância e comparar com os outros métodos, inclusive o exame físico. Foram 687 mulheres rastreadas, foram identificados 27 cânceres, a maioria deles tumores in situ com menos de 1 centímetro. Desses 27 tumores, 11 eram carcinomas ductais in situ, 6 vistos apenas a ressonância. 16 eram invasores, 8 vistos apenas a ressonância. Quando a gente avalia a taxa de detecção de câncer, a taxa da ressonância foi significativamente superior à da mamografia, ao do ultrassom, ou mesmo da combinação da mamografia e do ultrassom. E não foi uma alterada, essa taxa não alterou de forma significativa se você acrescentasse a ressonância, o ultrassom, a mamografia ou os 3 métodos juntos. Quando a gente avalia a acurácia dos outros métodos de imagem, não melhorou de forma significativa com a adição da mamografia do ultrassom nesse cenário. Então, os autores concluem que a ressonância era capaz de detectar tumores pequenos e que a adição da mamografia do ultrassom ou do exame físico nessas pacientes, eles não levam a uma aumento significativo da taxa de detecção de câncer. E aí leva a uma outra questão que é muito debatida hoje. Então, para que realizar mamografia nas pacientes que são rastreadas por ressonância? Principalmente naquelas que têm menos de pacientes jovens abaixo dos 40 anos. A mamografia nesse grupo de pacientes, ela indiretamente ela já tem uma menor sensibilidade. E essas pacientes, elas têm uma menor tendência de ter carcinoma in situ, que se manifestam por microcalcificação. Então, teoricamente, a mamografia ela não acrescenta grandes coisas para pacientes que estão sendo rastreados por ressonância. Essa é uma paciente de 43 anos, portadora de mutação BRCA1, história familiar positiva, mãe e tia, se eu não me engano, o negócio está aqui em cima. Mamografia e ecografia negativa. Ela apresentava na ressonância
realce nodular, ovoide, circunscrito, homogêneo, sem impressão nas sequências T1 e T2, que são sequências anatômicas, e a curva cinética persistente. Morfologia e cinética de benignidade. O resultado era um carcinoma invasor metaplásico, carcinoma sarcomatoide, receptores hormonais e HER2 negativo, um KI67 de 80%. Essa é uma outra paciente com história familiar de câncer de mama, apresentando na ressonância um realce nodular, ovoide, circunscrito, relativamente homogêneo, novo em relação ao exame anterior. Tinha ecografia dirigida, uma curva cinética persistente. O resultado foi de carcinoma do octal invasor. Já no risco intermediário, que é aquelas pacientes que têm um risco em torno de 15% até 20%, e que vai incluir as pacientes com história pessoal de câncer, de biópsia com lesão proliferativa ou de mamas densas, a indicação da ressonância ela já é mais controversa, porque apesar da alta sensibilidade, a especificidade variável e a taxa de detecção de câncer não tão acentuada fazem com que essa relação custo-benefício já não seja mais tão favorável para a ressonância. Entretanto, com o avanço tecnológico e com o aprendizado do radiologista em relação à ressonância magnética mamária, a gente tem observado uma redução da taxa de falsos positivos. E isso tem feito com que algumas sociedades, algumas entidades tenham começado a indicar o uso do rastreamento com ressonância nessas pacientes. É o caso da Comissão Nacional de Mamografia, que inclui o Colégio Brasileiro de Radiologia, a SBM e a FEBRASCO, que indicam rastreamento anual com ressonância nas pacientes com história de lesão, de biópsia prévia com lesão de alto risco, ou com história pessoal de câncer de mama a partir do diagnóstico. Esse é um estudo que também avaliou a performance do rastreamento com ressonância em mulheres que tinham diferentes categorias de risco. É um estudo retrospectivo e que tomou como referência, como grupo de referência, as pacientes com mutação BRCA1 ou história de radioterapia torácica, porque é um grupo de mulheres que claramente tem indicação de realizar o rastreamento com ressonância. Foram mais de 2.600 mulheres envolvidas no rastreamento, que realizaram em torno de 5.170 ressonâncias. 92% desses foram classificados com negativos, ou seja, BIRADS 1 ou 2. E a indicação de biópsia ocorreu em 4% dos casos. Quando a gente observa a taxa de detecção de câncer, ela foi superior nas pacientes que tinham maior risco, que são aquelas com mutação BRCA1 e história de BRCA e história de radioterapia torácica. Mas chama a atenção que o valor preditivo positivo das biópsias realizadas, ou seja, das biópsias realizadas, aquelas que confirmaram malignidade, foi semelhante no grupo com mutação BRCA e nas pacientes com história pessoal de câncer de mama, não tão diferente do grupo das pacientes com lesão de alto risco. A sensibilidade e a especificidade do rastreamento com ressonância, ela foi superior nas pacientes com história pessoal, comparado até com as pacientes com mutação BRCA. Esses dados, eles têm corroborado a indicação da ressonância magnética na avaliação das pacientes com história pessoal de câncer de mama e naquelas pacientes com história de biópsia prévia de lesão de alto risco. Essa é uma paciente, segmento pós-cirurgia conservadora, apresentando mamas heterogeneamente densas. E na ressonância a gente conseguia ver um realce nodular, irregular, heterogêneo, com curva cinética Washout. O resultado foi de carcinoma do octal invasor. Essa é uma outra paciente, mastectomizada, ressonância de julho de 2016 negativa. Um ano depois, essa paciente tinha um realce nodular na região paraesternal, com correspondência à ecografia dirigida e ao PET-CT. Resultado, carcinoma do octal invasor. E o Density Trial, que é um estudo prospectivo, que ainda está em andamento, que envolveu as mulheres que são convidadas ao rastreamento na Holanda. Esse estudo e que eles
eles avaliaram aquelas pacientes convidadas ao rastreamento que tinham mamas extremamente densas, ou seja, categoria 4, categoria D, né, de classificação de densidade, e mamografia negativa. Essas pacientes eram randomizadas em 2 grupos. Um grupo seria rastreado apenas com mamografia, e o outro grupo seria convidado a rastreamento pela ressonância magnética. E o endpoint primário era avaliar a taxa de câncer de intervalo nesses 2 grupos. Por que o câncer de intervalo? Porque, assim, para você avaliar efeitos em taxas de mortalidade, efeitos de sobrevida global, é preciso que você tenha um estudo de muito longo prazo. Então, os autores inferem que, se você reduz uma taxa de câncer de intervalo, isso seria um primeiro pré-requisito para demonstrar a eficácia do rastreamento. O estudo envolveu mais de 40 mil mulheres, dos quais 8 mil fizeram parte do grupo Gente, sou intervenção. só eu que não estou escutando nada. Uai, tá me ouvindo, não? Uai, Eu tô eu tô ouvindo. Tudo. Tô ouvindo também. Doutor Mauro, Mauro? Alô? eu acho que ele não está ouvindo ninguém. Acho que ele caiu. Nem ouvindo e nem falando. Espera aí. Vou mandar mensagem para ele. Espera aí, segura aí. Tá. Acho que ele desistiu. Eu mandei mensagem para ele pelo WhatsApp. Vamos ver se ele vê. Ah, ele viu. Ele vai entrar e vai sair de novo. Acho que deve resolver. Tá. Vocês querem perguntar alguma coisa nesse meio tempo? Ah, pronto. Doutor Mauro? Doutora Daniela, hoje usa Oi. é o gadoline, o contraste que usa na Alguém falando ressonância? aí? É, Ah, tá. a gente usa gadolinho. Agora. Tá ouvindo agora, doutor? Ufa, vai. Onde você parou de ouvir, Mauro? Não, foi nesse slide mesmo aí. Foi pouquinha coisa. Pode continuar nesse slide mesmo. Obrigado, desculpa, gente. Nada. Não. O que é que acontece? Foram mais de 40 mil mulheres envolvidas que preenchiam os critérios, ou seja, que tinham mamas extremamente densas e mamografia negativa. 1/4 dessas pacientes, elas foram convidadas ao rastreamento por ressonância. Realizado. Se a gente comparar a taxa de câncer de intervalo nas pacientes rastreadas apenas com mamografia, foi de 5 para cada 1.000 exames de rastreamento. E foi estatisticamente inferior às pacientes do grupo intervenção que realmente realizaram a ressonância e que tiveram uma taxa de 0,8 para 1.000. As pacientes do grupo de intervenção que não realizaram a ressonância tiveram uma taxa de câncer de intervalo semelhante às pacientes do grupo controle. Esses resultados ainda são preliminares, a gente precisa ver se esses resultados eles se manifestam também a longo prazo, vão se repercutir em redução da taxa de câncer avançado e até mesmo de mortalidade, porque o follow-up desse estudo é de pelo menos uns 3 rodadas de rastreamento. Eu só fui dar um ok aqui. A avaliação da resposta à quimioterapia neoadjuvante, a ressonância ela é superior aos outros métodos de imagem, ao exame físico para avaliar a resposta tumoral.
É observada uma alta sensibilidade em avaliar a doença residual, mas uma especificidade intermediária para prever a resposta patológica completa. Então, a resposta radiológica completa, ela não significa necessariamente resposta patológica completa. E se você tem intenção de fazer a quimioterapia neoadjuvante e avaliar a resposta com a ressonância, é imprescindível que a gente tenha um exame prévio, porque a gente não tem como comparar um exame pós-tratamento de ressonância com uma mamografia ou com ultrassom. Vários fatores vão influenciar a acurácia diagnóstica da ressonância, incluindo as características tumorais, porque os realces não nodulares eles apresentam uma maior discrepância no tamanho do tumor na ressonância e do tamanho à patologia, e tem mais chances de darem falsos negativos. Os tumores HER2 positivos e triplo negativos, eles têm uma melhor correlação com o tamanho da imagem e a patologia. O tipo de resposta tumoral, aqueles tumores que se fragmentam, ou seja, que tem uma resposta não concêntrica, então, assim, são múltiplos pontos de tumor, você não consegue mensurar adequadamente o tamanho da doença real. Regime quimioterápico, porque os taxanos e as antraciclinas, elas têm um efeito angiogênico, ou seja, às vezes parte do que a gente vê de redução da intensidade de realce não se reflete necessariamente em resposta tumoral, mas sim é uma diminuição do aporte de contraste que chega até a mama. O critério que é utilizado para a resposta patológica completa, porque para o oncologista, a resposta terapêutica, ela se traduz pela redução da doença invasiva. Já para o mastologista, é importante o componente in situ, porque vocês precisam de imagem cirúrgica livre, não, mesmo que isso inclua carcinoma in situ. Então, essa é uma paciente de 68 anos, com nódulo palpável no quadrante superolateral da mama direita, a ecografia, a ressonância, um realce nodular, irregular, heterogêneo, com curva cinética em platô. O exame realizado após o tratamento, a gente observa a redução das dimensões no nódulo, também a ecografia, e na ressonância, o que a gente via era um realce nodular, com um realce não nodular anterior, medindo cerca de 3,2 centímetros. O AP da mastectomia foi de um carcinoma invasor, com 3 centímetros no maior diâmetro, associado a componente de carcinoma ductal in situ. Essa é uma outra paciente que tem um realce nodular, irregular, com margens espiculadas, curva cinética em washout, cerca de 3,5 centímetros antes do tratamento. No pós-tratamento, o que a gente via era o nódulo com margem irregular e espiculada. Essa sequência, não sei se vocês sabem, isso aqui é um T1 que a gente chama. O T1 é uma sequência anatômica, ela é muito bom para ver contorno, para ver margem, para ver componente de gordura dentro da lesão. E o T2 que a gente usa muito para ver lesões com componente de líquido, cisto, seroma. Então, são sequências que a gente chama de sequências anatômicas. Então, nas sequências anatômicas, o nódulo estava lá, mas ele não tinha um realce significativo pelo contraste. Para a gente, na imagem, a ausência de realce no leito tumoral é um dos critérios mais utilizados para a gente inferir resposta radiológica. O AP da mastectomia foi um CDI de pequenos focos, 3 milímetros no maior diâmetro, maior deles. E o estadiamento loco-regional, talvez esse seja o tema mais controverso em relação ao uso da ressonância magnética. Porque apesar da performance da ressonância ela ser alta, os resultados que a gente tem até o momento, eles não se traduzem em melhoria, nem de sobrevida, nem de resultados cirúrgicos. Com o avanço, mais uma vez, da tecnologia e do aprimoramento, né, a gente vai vendo mais imagens, a gente vai vendo o que realmente corresponde ao quê, algumas entidades têm começado a restringir alguns grupos específicos que talvez possam se beneficiar mais do estadiamento pré-operatório. Então, qual seria esse papel da ressonância? A ressonância, na verdade, ela tem uma melhor capacidade de avaliar a extensão tumoral.
E esse benefício é particularmente mais exuberante nos tumores lobulares invasivos, naquelas pacientes que têm mamas densas ou que têm um componente in situ muito extenso. A ressonância ela é capaz de identificar lesão adicional em 10 a 30% dos casos. 2/3 dessas lesões comprovadamente são malignas. E é capaz de detectar câncer na mama contralateral em 2 a 4% dos casos. Entretanto, o que a gente ainda não sabe é se esse tumor a mais identificado ele vai ter benefícios para a paciente em termos de longo prazo, em termos de sobrevida livre de doença e sobrevida global. Esse é um estudo prospectivo que está em andamento. Ele tem um follow-up previsto até 2023. Ele envolve mais de 27 centros no mundo, inclusive alguns centros no Brasil. E o objetivo é solucionar o dilema da ressonância pré-operatória. O estudo é desenhado de maneira que você tem um grupo de pacientes que é submetido à ressonância pré-operatória e outro grupo que não vai realizar. E o endpoint primário é avaliar a taxa de mastectomia e de recisão por margens comprometidas nesses dois grupos. O endpoint secundário é avaliar se a ressonância ela vai se repercutir em maior ou menor extensão da cirurgia e se vai ver diferença em termos de recorrência local, de câncer na mama contralateral e de metástases à distância no follow-up de 5 anos. Os resultados que a gente tem até o momento é de que o grupo que realiza a ressonância faz mais mastectomia. Mas esse grupo também é menos reoperado por margens comprometidas. O que a gente precisa saber é se isso depois vai se manifestar em melhorias para a paciente. Essa é uma paciente que foi encaminhada para a realização de mamotomia de um nódulo no quadrante superlateral da mama esquerda, menos de 1 centímetro. Só que nessa ressonância ela tinha uma área de realce não nodular, segmentar heterogênea, cometendo quadrante superlateral, união dos quadrantes laterais e parte do quadrante inferolateral dessa mama. Não tinha correlação fidedigna na mamografia, nem na tomossíntese, e o resultado foi de carcinoma invasor, ductal invasor, com componente de carcinoma ductal in situ de grau intermediário. Uma outra paciente se apresentando com adensamento palpável, em axila com linfonodo doloroso à esquerda. Na mamografia, a gente observa um espessamento cutâneo e um nódulo no quadrante superolateral, uma provável linfonodomegalia. Muito pobre, nesse caso, a gente consegue ver uma área mal delimitada, pouco de sombra, só que na ressonância a gente consegue ver uma área de realce não nodular, segmentar, heterogênea, curva em washout. O resultado foi de carcinoma lobular invasor. Essa é uma outra paciente, um exame de rastreamento, apresentava na ecografia um pequeno nódulo na união dos quadrantes laterais. Na ressonância, a gente conseguia ver que ela tinha múltiplos nódulos e um realce não nodular associado. Então, a gente consegue ver vírus, HER2 negativo e um KI67 de 60%. E só para concluir, eu resolvi falar um pouco da solução de problemas, porque isso não é uma coisa, a ressonância não é muito utilizada no mundo afora para solucionar problemas, mas no nosso dia a dia a gente se depara muito com pedido de ressonância para avaliação complementar. Seja porque a lesão é de difícil abordagem, ou seja porque há uma incerteza de que a lesão existe, que ela realmente precisa ser investigada. O que a gente observa? A ressonância ela tem um alto valor preditivo negativo para a lesão não calcificada. Ou seja, se eu tenho uma lesão não calcificada e a ressonância é negativa, a probabilidade de ser maligna é muito baixa. Só que não é tão baixa o suficiente para excluir a necessidade de investigação se você tiver certeza que a lesão existe e de que ela é suspeita. Se eu puder dizer alguma coisa em termos de em relação à solução de problemas, é não solicite ressonância para variação de pequenos agrupamentos de calcificação. A ressonância, a taxa de falsos negativos nesse caso é muito alta, a gente não
não vai servir de nada, só vai aumentar o custo do exame e não vai acrescentar em nada para a paciente. Esse é um estudo que foi publicado em 2017, em que os autores revisaram os resultados de ressonância realizados entre 2009 e 2012 e avaliaram aquelas que foram realizadas para a solução de achados inconclusivos à mamografia. 40 lesões malignas foram detectadas. Se a gente observar das lesões que tinham correlação à ultrassonografia, apenas 5 eram malignas. E a ressonância foi capaz de detectar 37 das lesões malignas desse total. Então, a ressonância, ela é eficaz para avaliação de achados não calcificados, com alta sensibilidade e um alto valor preditivo negativo. Essa é uma paciente que apresentando com uma simetria focal no quadrante superolateral da mama esquerda. A ressonância a gente consegue ver claramente esse tecido fibroglandular, sem realce pelo contraste. Essa paciente fez acompanhamento sem nada. Essa é uma mama com uma paciente de 54 anos, mamografia de rastreamento, mamas heterogeneamente densas. Ela apresentava um nódulo heterogêneo no quadrante inferomedial, difícil visibilização na mamografia, mas tinha correspondência ao ultrassom. E era um nódulo relativamente heterogêneo. Na ressonância, a gente consegue ver o nódulo, só que ele não tinha contraste. Só que é uma lesão real e uma lesão que tem características, pelo menos, suspeitas ao ultrassom. Então, não tem como fugir da biópsia. O resultado foi de fibroadenoma. Então, só para concluir, a ressonância ela tem alta sensibilidade para detectar câncer. E ela pode e deve ser usada no rastreamento daquelas pacientes de risco elevado, na quimioterapia neoadjuvante e para pesquisar câncer oculto. Já nos outros grupos, que são aquelas pacientes de risco intermediário, para avaliação pré-operatória, para solução de problemas, é preciso avaliar caso a caso, para a gente poder ver se realmente a ressonância pode ou não acrescentar alguma coisa. Muito bem. Não sei se era isso que vocês Muito bom, pretendiam. doutora Dani. Bom, eu vou deixar a palavra um pouquinho com a Natasha. A Natasha que conversou comigo para ela solicitando uma aula de ressonância que realmente a gente tem uma certa limitação, principalmente o mastologista, Dani. A mamografia é muito nosso dia a dia, né? O ultrassom também, a gente leva fácil, mas a ressonância, a gente tem uma certa dificuldade em interpretar, né? Não é toda a ressonância que a gente se sente à vontade, né? Então, aí, lógico, se a gente tem dificuldade, os residentes têm um pouquinho mais, e a Natasha era que solicitou. Então, assim, Natasha e Carol, assim como os R1, eu sei que estão começando, mas se tiver alguma pergunta, né, eu vou deixar para vocês aí iniciarem para conversar aí com a Dani. Alguma coisa específica, Natasha, que você gostaria de conversar? Não, assim, eu acho que esclareceu muita coisa mesmo, obrigada. Mas eu tenho dúvida em questão de biópsia, guiado pela ressonância, né? Que a gente sabe que tem lesões que só a ressonância vai ver e que elas, em alguns casos, né, eles vão acabar sendo realmente tumores e tudo mais. E como é que funciona a questão de biópsia guiado pela ressonância? Assim, é realmente factível? Assim? Não, assim, é factível. Sim. Tanto na mamografia quanto na ressonância, a gente, quando faz a biópsia, não é em tempo real. Assim, quando eu vou fazer a biópsia pelo ultrassom, eu faço em tempo real. Eu estou vendo, a som está o tempo todo acompanhando isso. Na ressonância, não. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a paciente, a mama é um pouco comprimida, eu faço a injeção do contraste, aí eu vou ter os parâmetros para poder saber onde eu vou entrar com a agulha, o quanto eu vou aprofundar com essa agulha, só que eu não vejo mais a lesão. Esse, para a gente, é o grande problema.
Então, mas ela é extremamente factível. Por isso que a gente não faz cor pela ressonância. Porque a cor, a mamotomia, eu não sei se vocês já viram, assim, né? Mauro já deve ter visto, mas a mamotomia é uma agulha, ela é a vácuo, então assim, ela tem uma chanfradurazinha na agulha, e no fundo dessa chanfradura ele tem uns poros. Então ela puxa o tecido e uma lâmina corta. E aí essa agulha ela gira. Então eu faço a coleta em 360 graus. Eu não preciso tirar a agulha para poder pegar o fragmento. Já na cor, não. Cada disparo que eu dou, eu tiro a agulha, depois eu volto a agulha, eu tiro a agulha, eu volto a agulha. Então, para você fazer corporessonância, os trabalhos já mostram que a taxa de falso positivo, de subdiagnóstico é muito alta. Então, a gente não faz corporessonância. Eu faço por mamotomia. Eu só faço a mamotomia. E aí eu consigo marcar a lesão. E como eu tenho uma chanfradura de 2 centímetros, a chance de eu perder essa lesão é menor. Só que existe falso, assim, né? Vai ter áreas, vai ter lesões que você não vai conseguir investigar. Por isso que é importante fazer a correlação anátomo-patológica. Então, você fazer a correlação da imagem, se aquele resultado que você tem condiz com o que você recebeu, e como ela, com toda biópsia percutânea, a gente faz um controle depois. Mas factível é para a grande maioria das lesões. Se, na verdade, a maior dificuldade da ressonância é que eu não vejo mais a lesão depois. Então, eu não consigo, porque na mamografia, apesar de também não ser em tempo real, eu colocar a agulha lá, eu marcar os pontos, dizer para o computador, eu quero aqui, aí ele me diz, ó, isso vai entrar tanto, vai aprofundar tanto, ele me calcula lá e eu ponho a agulha, eu consigo tirar, porque eu tiro a agulha e eu consigo ver se eu colhi microcalcificação, eu consigo ver se eu estou na área de assimetria, se eu estou no nódulo. Na ressonância, muitas vezes a lesão, ela só é vista no pós-contraste. A expressão nos outros métodos, ela só é vista no pós-contraste. Então, é mais difícil. Para lesões pequenas. Para lesões grandes, a gente normalmente não tem muito problema, não. Mas, normalmente, nas lesões grandes, elas têm tradução ecográfica ou mamográfica, né, Dani? Às vezes, Maura, eu já peguei alguns carcinomas lobulares invasores que, assim, que era difícil. Um daqueles casos que tinha ressonância, que era carcinoma lobular, o ideal era ter feito o procedimento pela ressonância. Eu acabei fazendo pela mamografia, porque a paciente não tinha condições de pagar, e assim, a gente, como era uma área mais extensa, você vai mais pelo feeling que está no lugar. Mas eu conversei com o mastologista, ó, se não der maligno, vai ter que abordar de novo. Tá. Né? Assim, você falou que a maioria das pacientes que a gente tem indicação de fazer biópsia por ressonância e a lesão só aparece na ressonância, a gente consegue um bom resultado. Tecnicamente é mais difícil, né? Sempre se essa lesão tiver tradução ecográfica ou mamográfica, ela vai melhor que a gente faça guiado, né? Ou por estereotaxia ou por ecografia. Mas se essa lesão só tiver tradução por ressonância, factível fazer por ressonância, né? Agora, se essa lesão for suspeita na ressonância e essa biópsia guiada pela ressonância vier ou com atipia ou benigna, talvez reavaliar essa lesão e fazer uma biópsia cirúrgica, no caso, né? Marcar Exatamente. Essa lesão e fazer uma biópsia cirúrgica, né? Exatamente. Tá. Mais alguma dúvida aí, Natasha? Se você acha que as ressonâncias mal indicadas, elas aumentam as cirurgias, né? Tipo, porque vê uma lesão que não necessariamente é alguma coisa, um BH3, e vai acabar sendo abordado pela dúvida, né? Eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que isso não é válido só para ressonância, não, é para qualquer método de imagem. Eu garanto a vocês que vocês pegam muito ultrassom de nódulo que não existe. Então, assim, é por isso que eu coloquei como um dos pré-requisitos para ressonância de mama, porque o problema da ressonância de mama é que é um exame caro para a grande maioria da população. Então, é muito mais difícil você pedir para a paciente repetir a ressonância de novo para ela fazer em algum lugar específico.
Ultrassom, normalmente, elas conseguem mais facilmente isso. Né? Então, assim, mas para qualquer método de imagem, para a ressonância, que tem muita taxa de falso positivo, a expertise do radiologista eu acho que é extremamente importante. Dani, eu acho que isso é fundamental, tá? Quando a paciente chega com uma ressonância já em mãos, que eu vejo na capa do exame, que não é de um local onde a gente conhece o radiologista, não, já dá até um frio na barriga. Já até arrepia. Já arrepia, porque aí a consulta se torna difícil, né? Porque a gente percebe que ela está vindo por conta de uma lesão suspeita na ressonância, e vem do lugar que eu já fico com o pé atrás, assim, será que eu vou confiar? Como é que eu vou pedir? Aí entra naquela situação, como é que eu vou pedir uma nova ressonância para essa paciente, né? Se o convênio autoriza, ok, legal, olha, a gente orienta a fazer, ou então até mesmo quando a gente pergunta para o paciente que fase do ciclo ela fez aquela ressonância, enfim, que não fez no momento certo, para a gente repetir no momento ideal. Então, já tem uma dificuldade. Isso eu acho que é importantíssimo, né? A gente referenciar a ressonância. Eu referencio muito, Dani. Eu fico muito... assim, difícil de conversar com o paciente com uma ressonância que vem de um local ou colega que a gente não tem muita confiança, né, com relação à mama. Eu acho que precisa dar uma dedicada. Então, não é à toa que a gente tem confiança em XYZ e a gente tenta reconversar esses exames com vocês, porque é difícil. Né? É difícil para a gente, é difícil para a gente discutir com o paciente, então não vão ser poucos exames que vão aparecer e que a gente vai ficar na dúvida e a gente vai ter que botar os examezinhos na mão, bater lá na porta da Dani ou da Andréia ou de qualquer outro colega que a gente necessita mais à vontade, me mostra a lesão aqui, faz um desenho para mim para eu poder enxergar isso aqui direito, porque eu não estou acreditando nisso. Então, de vez em quando, né, Dani, a gente conversa sobre algum exame ou outro, e vai ser, enfim, da prática diária de vocês isso daí, né? Agora, Dani... pode falar. Só complementar a coisa, porque assim, você falando em relação... a ressonância de mama, ela tem uma grande... A ressonância de mama, são mais de 2.000 imagens para a gente avaliar. Então, assim, é impossível a gente entregar um exame inteiro para qualquer pessoa. Né? É diferente da mamografia, que são 4 imagens para você avaliar, é mais fácil para vocês como mastologistas. Né? O ultrassom é aquela coisa, se aparecer na imagem, você consegue ter uma noção. Se o cara não viu, esquece, porque não tem jeito. Né? Mas a ressonância é uma quantidade grande de imagens. E, assim, eu sempre acho que você pega a ressonância minha, eu acho que é importante a gente... Eu sempre faço a imagem, eu sempre tento colocar a imagem do que eu estou vendo. Colocar, pelo menos... A ressonância tem uma vantagem. A gente, quando faz a aquisição dinâmica, a gente faz ela volumétrica, ou seja, isso me permite que eu tenha uma reconstrução axial, sagital... Ou seja, eu tenho 3 planos de avaliação. Eu não sei para vocês, Mauro, o que é que você acha, mas, assim, eu acho importantíssimo eu passar isso. Para você ter uma noção de onde aquela lesão está, do quanto é que ela é real. Né? É muito importante. Essa localização espacial assim, a gente precisa disso, né? O Dani, existem algumas coisas que a gente lida muito no dia a dia da mastologia com relação à ressonância, né? E você tocou todas elas aí na aula, assim, de forma fantástica e bem clara. O rastreamento, né? Acho que a gente não ficou dúvida. As pacientes, a ressonância é para as pacientes de alto risco, né? Agora, tem uns calos importantes da ressonância, né, que a gente vive no dia a dia, principalmente para quem tem acesso,
a gente lá no base, onde a gente não tem como pedir a ressonância para o paciente, é uma ou outra paciente que tem condição, então já chega com a ressonância, beleza, a gente vai trabalhar sem ressonância, né? Mas que a gente fora, que tem acesso à ressonância, a gente tem que dosar um pouquinho a mão. Isso você colocou bem claro aí. E eu acho que o calo principal chama-se planejamento, né, de tratamento, o estadiamento loco-regional, né, da paciente com câncer de mama. Eu acho que nem 8, nem 80, né? Não é pedir para todo mundo, mas também a gente não pode deixar de beneficiar aquelas pacientes que a gente acaba mudando um pouquinho o planejamento estratégico, né, de tratamento cirúrgico com a ressonância. Em diversos artigos a gente deixa bem claro que hoje as taxas de câncer as taxas de recidiva após cirurgia conservadora, um dos fatores influenciadores foi a melhoria das imagens, né? Seja com novas mamografias, tomossíntese, ultrassom, máquinas de ultrassom, mas também o acesso à ressonância, né? A gente acaba fazendo cirurgias conservadoras com mais precisão, né? E de não deixar doença naquela paciente, então isso tem impacto na cirurgia conservadora. Só que também não é para todo mundo, né? Então, pontualmente, né? Quais aquelas pacientes que você, como radiologista, vê a importância da ressonância, né, no planejamento de uma cirurgia conservadora, né? Não estou falando diagnóstico de câncer de mama, ressonância, não. Eu quero planejar uma cirurgia conservadora. Em que paciente assim você acha que a ressonância seria imprescindível para você fazer esse estadiamento loco-regional? Mauro, assim, para o meu dia a dia, o que eu acho que é importante para carcinoma lobular invasor, a gente se surpreende muito de ver uma lesão pequenininha no ultrassom, mamografia, aquela coisa sem expressão praticamente nenhuma, você vai para a ressonância, ela tem um brocotoma. Pacientes com mamas densas, principalmente aquelas mamas acentuadamente densas e aquelas mamas heterogêneas, porque tem mama que no ultrassom, vou dizer a você, é de chorar. Porque não necessariamente só a mama densa é que é ruim. Aquela mama que você tem área de tecido, área de gordura, área de tecido, área de gordura, e que aquilo vai dando uma sombra, você perde completamente seus parâmetros. Paciente que tem uma mama relativamente densa, mas que tem aquele carcinoma ductal ossífero, aquelas microcalcificações com distribuição segmentar. Eu acho que, às vezes, nesse cenário, a ressonância também ajuda bastante, porque, às vezes, a gente consegue ver uma área de realce nodular no meio daquele tanto de realce nodular, e que é possível investigar onde está o componente invasor, que talvez seja mais... não é mais importante, mas inicialmente vai ter repercussão porque você só tiver um carcinoma ductal in situ mais extenso. E se você tiver uma discrepância, tipo assim, a mamografia, o nódulo, sei lá, é de 1 centímetro, a rotação é de 1,5, e aí você vai no exame físico, você tem uma lesão de 4, 5 centímetros. Então, assim, uma coisa não bate com a outra. Eu acho que talvez esses sejam os sensos principais. Eu não vejo, assim, às vezes a gente vê a paciente, os médicos pedem ressonância daquela mama completamente lipossubstituída, um agrupamento de calcificação pequeno, um nódulozinho pequeno, faz a mamotomia, dá um carcinoma ductal invasor, paciente 70 anos de idade. Tipo assim, será que vai ajudar nesse caso? Aí você vê uma... outro lado, o realce pequeno no outro lado, e pronto, aí começou um embrólio, né? Porque aí como é que você vai dizer que não vai investigar se vai ter uma lesão do outro lado? Né, Dani? Assim, apesar de todas essas décadas aí de evolução dos exames de imagem de mama, a gente consegue fazer 80%, né, dos casos de câncer de mama com uma boa mamografia e um bom ultrassom, né? A ressonância, não tenho dúvida que tem seu espaço, mas eu concordo plenamente com você. Carcinoma lobular
é um cenário que eu acho que precisa ser bem avaliado com uma ressonância, principalmente quando você está planejando uma cirurgia conservadora. Outra coisa que me deixa desconfortável é mama extremamente densa, né? Que não consegue delimitar muito bem o tumor, tanto no exame de imagem quanto no exame físico, né? Que às vezes, quando você consegue palpar muito bem, fica fácil, né? Por mais que você tenha uma mamografia que não te dá muita informação, mas o ultrassom você tem lá a lesão bem delimitada, mas a mama muito densa, onde clinicamente você tem uma certa dúvida, eu acho que a ressonância ajuda demais, né? Acho que nesse cenário, ok. Uma coisa que me chama muita atenção da ressonância é quando não bate a clínica com os exames de rastreamento normais que a gente solicita, mamografia, ou então quando complementa com ultrassom. Acho que, assim, eu tenho um caso muito emblemático, Dani, de uma paciente que até hoje, assim, sempre quando falo em ressonância, eu lembro dela. Uma paciente que já era pós-menopausada, ou seja, tinha uma mama lipossubstituída. Ela chegou com a queixa, tem alguma coisa errada no meu mamilo esquerdo. Eu fui examinar, passei batida, falei assim, ele está um pouquinho para dentro, mas, nossa, eu praticamente não estou vendo diferença. Pediu ultrassom. Ultrassom, nada. Aí ela voltou, tem alguma coisa errada. Aí eu falei assim, nossa, mas eu não consigo ver. Tudo bem, tem uma discreta, né? E eu me segurando ali. Essa mulher quer que eu peça um ultrassom, ela quer uma ressonância, ela quer que eu peça uma ressonância. E ela falou assim, não, tu tá um pouquinho para dentro. E não era assim, eu conheço minha mama. Beleza. Tá, não, vamos pedir uma ressonância. Dani, veio uma lesão de quase 6 centímetros, em direção à papila, extremamente suspeita, com curva. Meu Deus do céu, o que é isso? Né? E fez uma biópsia guiada pela ressonância. Eu acho que foi com vocês, Dani. Eu não tenho certeza não, mas eu acho que foi com vocês, lá no Village. E veio um CDIS, né? R2 positivo, mas veio só CDIS. A lesão era quase o tamanho da mama toda e indo para a papila. Então, fiz uma mastectomia poupadora de pele nela, com retirada de papila. Veio um CDIS, veio tudo CDIS, R2 positivo, com uma área de microinvasão apenas, e com margens livres, enfim, mas uma área extensa, compatível com a ressonância. Então, aquilo ali me marcou tanto assim que, às vezes, né, quando o paciente te chama atenção para a clínica, ou então quando você observa que clinicamente que ele não está batendo com os exames, eu acho que é onde vale a pena também você partir para a ressonância e ver se te dá alguma informação a mais, né? Não é um pecado, né? Você tentar obter mais informações com a ressonância, né? Aquilo me marcou muito, assim. Eu sempre seguro muito a ressonância. Toda vez que eu lembro dela... A ressonância ganhou um fãzinho aí. Não, ganhou. Então, ao mesmo tempo que não é para a gente pedir para todo mundo, mas em casos específicos vale muito a pena a ressonância para a gente, ajuda demais. Quando eu estava pensando em fazer aula, você me disse que era para os residentes da Mastro, eu comecei a falar do que eu estou vendo, né? O que vai ver, tipo assim, léxico, não sei o quê. Aí eu disse, gente, para mim o mais importante, não é só para a mama, não, eu acho que para tudo, da parte de imagem, para mim como radiologista, é que o exame esteja bem indicado. Uhum. Se esse exame ele é bem indicado, eu tenho maior aproveitamento dele. Eu consigo aproveitar, eu consigo ter mais informações e fornecer mais informações. Assim, realmente é angustiante você pegar uma ressonância, como se você é uma paciente com lesão pequena, não sei o quê, aí você faz a ressonância, para quê? Pediu a ressonância. Acho que a pergunta é essa, por que você pediu a ressonância? Né? Exatamente. Aí eu fiz, gente, eu vou tentar entrar um pouquinho nas indicações, porque eu acho que assim, a gente ainda tem, algumas coisas são bem consolidadas, mas algumas coisas ainda são muito, a gente assim, ainda precisa evoluir muito. Assim, apesar da ressonância ter começado a fazer na década de 80,
de forma mais disseminada, eu acho que deve ter sido por volta de 2000. Chegou no Brasil, pelo menos, por volta disso. E, assim, a mamografia a gente já faz há muitos anos. Uhum. Assim, a capacidade nossa de avaliação é maior, a nossa curva de aprendizado é maior. A ressonância, a nossa curva de aprendizado começou há pouco tempo. Assim, às vezes eu brinco com o André, eu faço, André, meu Deus do céu, se eu pegasse algum lá 10 anos atrás, eu era capaz de rasgar. Eu garanto a você que não, você jamais do mesmo jeito. Então, assim, a curva de aprendizado, a evolução, hoje a gente tem protocolos muito mais rápidos, a gente tem muito mais resolução espacial das imagens, a gente consegue ver muito mais nitidez, borda, contorno, borda, realce interno, septação não captante, tudo isso. Mas isso... é legal eles escutarem de você, né, do próprio radiologista, que seria uma indicação a mais, né? Não, peça ressonância para mim, que a ressonância é importantíssima, autodefensor da ressonância. Mas, assim, é importante você frisar que tem suas indicações precisas, né? Assim, eles veem a gente pedindo pouco lá no base, mas, enfim, porque a gente não tem acesso, né? Acaba que no serviço privado a gente pede um pouco mais, mas não é tanto, né? Então, tem que ter essa pergunta. Primeiro, antes de você botar a caneta ali para pedir a ressonância, para que eu estou pedindo essa ressonância? O que vai me somar isso daqui? Porque, às vezes, pode te trazer mais problema do que solução. Exatamente. Então, se aquilo for para realmente dar uma informação a mais, uma ajuda a mais, peça, né? Mas, agora, se for para simplesmente por... Não, vamos pedir uma Cair na rotina. Cair na rotina, aí vai trazer problema, então que não faça isso mesmo, né? E Dani, com relação linfonodo, você considera a ressonância com uma alta especificidade para linfonodo? Porque isso vem muito à tona em muitos congressos, né, com relação à avaliação da ressonância, com relação à axila, para avaliar axila, pré, pós-QT, se negativou, se não negativou, entendeu? Mauro, eu já até teve um dia desse que eu estava fazendo levantamento, procurando alguns artigos a respeito disso. A ressonância, a taxa de falha é muito alta. Então, assim, não dá para confiar na ressonância. Uhum. Método hoje, por incrível que pareça, né? Talvez para melhor avaliar a axila é ultrassom. Uhum. Ainda é ultrassom. Eu tinha um preceptor de residência minha, porque na época que eu fiz residência, eu não vou nem falar para esses meninos quanto tempo faz, porque pega mal para mim, mas a gente fazia muito ultrassom não só de mama, de tudo. A gente não existia tanto acesso para tomografia e ressonância, então era quase nada. E eu aprendi que um ultrassom bem feito resolve, assim, boa parte dos seus problemas. Uhum. Né? Boa parte dos seus problemas. Para corpo, para mama, um bom ultrassom faz a diferença, né? Faz diferença. Por isso que eu brinco, gente, era melhor, se o convênio soubesse, era melhor ele pagar muito mais no exame de ultrassom e ter um exame bem feito. Uhum. Porque a gente se depara muito com a seguinte situação, sabe, Dani? A paciente, quando tem uma avaliação de ressonância e capta uma lesão captante em linfonodo, de provável suspeição, mas essa paciente tem uma axila clinicamente negativa, no ultrassom não viu nenhuma alteração, mamografia também inocente, mas tem lá a ressonância. Aí o colega da onco já começa a pedir, ela tem axila positiva, tem que investigar essa axila, ou então ela vai para QT, aí considera aquela axila positiva pré-QT por causa da ressonância, e a gente normalmente tem que ficar brigando com eles que ressonância não é exame para a gente avaliar a axila, né? Então, eu queria ouvir de você, porque às vezes a gente pode estar falando besteira, né? Não. Mas você concorda, né? Não, eu concordo. Porque, assim, o linfonodo ele pode estar aumentado de tamanho por uma questão reacional. Uhum. Porque o tumor ele pode gerar um processo inflamatório. Então, ele pode aumentar por conta disso. Então, assim, você ter
lógico, tem linfonodos que claramente são comprometidos, mas normalmente esses são claramente comprometidos, eles são clinicamente palpáveis. E então, são alterados ao ultrassom. São alterados ao ultrassom. Se, na dúvida, assim, eu acho que vale a pena pedir um novo ultrassom, porque assim, o linfonodo ele vai captar, ele tem vascularização, então ele vai ter curva em washout, isso é uma coisa que a gente não pode usar. Ele capta e ele tem curva em washout. Então, assim, nenhum desses critérios eu posso usar para inferir malignidade, inferir suspeição. Para mim, o único critério que eu realmente uso é tamanho e perda do hilo gorduroso. Perda do hilo gorduroso num nódulo de 2 centímetros é fácil eu ver. Perda do hilo gorduroso num linfonodo de 6, 7 milímetros já não é tão fácil. Entendeu? Então, assim, o índice de falha ainda é alto, a gente a ressonância ela não é, o valor preditivo negativo dela não é alto, nem para o leito tumoral, na verdade, para avaliação de resposta QT é tão alto, a gente tem que fazer caso a caso, por isso que, assim, às vezes eu brinco que tem médico que acha que radiologista não é médico. Aí que põe na indicação avaliação de quimioterapia neoadjuvante e não fala mais nada. A paciente muitas vezes não sabe, eu mal sei falar o nome desses quimioterápicos, então você imagina o paciente. Então, assim, a gente não consegue saber. Aí, assim, não faz exame pré-operatório, eu não tenho, ou pré-quimioterapia, eu não tenho como dizer sem um exame anterior. Você vê que a discrepância, às vezes, é muito grande entre um e outro. Entre um exame de mamografia e o que a gente vê na ressonância. Então, assim, não tem como avaliar. E para axila, nem se fala. Assim, hoje em dia, avaliação de axila, tanto pré quanto pós, ainda é ultrassom. Beleza. Natasha, Carol, Vinícius, Thaís, alguma pergunta para a doutora Daniela? Não, eu queria realmente só te agradecer muito, doutora. Foi muito bom. Isso que eu ia falar. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora. Eu não tenho nenhuma pergunta agora, não. Obrigada, doutora. Vixe, Maria. Olha, vocês mandam um inbox pro Mauro. Olha, você tá com a moral alta, viu? Até a Carol assistiu a tua aula hoje. Normalmente ela fica offline, né? Mas hoje ela assistiu. Ô, Dani, eu acho que é legal a gente ter uma referência, né, para esses exames dedicados de mama. E eu queria que você deixasse uma referência para os meninos também, né? Porque daqui a pouco eles estão saindo, né? Vão para o mercado e assim, você é uma pessoa de alta confiança, né? Você trabalha junto com o André também, então se pudesse informar aonde você está com aí fora, porque eu vi que os seus braços se multiplicaram, né? Pois né? Ultimamente. Você está onde mais? Perguntado onde eu estou. Você está onde mais? Está em Vilas Boas, né? Eu estou no Vilas Boas, a maior parte dos meus períodos lá. Eu comecei no DefStar. Começou lá também? A princípio, porque a Dani Rickson está entrando de licença maternidade. Tá certo. Aí o Pedro me chamou, ele queria que eu ficasse lá, mas sim, estou tentando. Tentei o exame, mas não sei se vai rolar muito, não. Tá. E você está na clínica do Fred também? Na verdade, assim, aí a André que tem que se manifestar, a responsável é ela, eu sou substituta dela. Eu substituo ela. Tá. Então, a Andrea está na clínica do Fred. É clínica de... Centro-Sul. Centro-Sul de imagem, Centro-Sul. Né? Tá. E no laboratório de exame, né? No exame. E no exame. Então, deixa a dica aí. A Andrea está no exame também, né? Tá, a Andrea está no exame. Então, pronto. Então, fica a dica aí, pessoal.
Então, tem essas indicações todas aí. O Dani, tem esse lado ruim, né, da gente não poder estar presencialmente, mas nos dá a oportunidade de fazer isso aqui de casa, de dar essa oportunidade aí para mim e para os residentes, né, de ter uma aula dessa bacana aí, super clara, que nos ajuda aí. Muito obrigado aí por atender a nossa solicitação de prontamente. Você é sempre uma amiga muito e te agradeço, tá? Pessoal, sintam-se à vontade para, se tiverem alguma dúvida. Eu acho assim, essa é quase uma parceria, né, Maura? Assim, a gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente, porque, na verdade, o nosso foco é o paciente, é tentar fazer o melhor para o paciente. Então, assim, eu acho que a gente aprende mais tanto com essa troca de informação, eu saber o que é importante para vocês, o que vocês precisam saber do exame. Então, assim eu não sei se todos vão cair no mercado de Brasília, mas tem um radiologista para chamar de seus. Sim, sim. Porque isso, assim como a gente não dá para ter mastologista, porque a gente acaba sendo drenando, né? Mas, assim, é importante a gente poder discutir, a gente poder, assim, já cansei de fazer, Mauro, assim, eu vi isso aqui, mas não me convenceu, não. Ou então, assim, é partilhar, porque às vezes nem tudo que a gente tem de percepção a gente consegue colocar no laudo, até por questões éticas. Então, assim, já teve coisas de chegar a ligar para o mastologista, olha, é um agrupamento de microcalcificação assim, eu acho que não vai dar para investigar, mas eu não consigo colocar no BIRADS 3, porque o BIRADS, ele é uma classificação, um sistema de classificação, que eu só consigo, ele é fantástico, tanto é que hoje em dia, assim, não sei se vocês sabem, mas tem PIRADS, GIRADS, TIRADS, tem para tudo que você imaginar, hoje em dia já tem um para poder orientar, porque uniformizou os laudos, assim, acaba que o que eu tento falar você entende, quando eu falo com a lesão, uma classificação BIRADS 0, você já sabe o que quer dizer, um BIRADS 2, um BIRADS 3, um BIRADS 4, então você já tem uma perspectiva do que é aquilo. Só que ele limita um pouco, às vezes, a gente tem que seguir, porque o BIRADS é uma trademark, então, assim, eu tenho que seguir a nomenclatura do BIRADS, eu tenho que seguir o que dá, né? Então, assim, eu só posso dizer que uma lesão é BIRADS 3 se eu tiver certeza que aquela lesão só tem 2% de probabilidade de malignidade. Se ela tiver mais 2,5%, ela já sai do BIRADS 3. Então, e tem coisas que na medicina que não é tão redondo assim, a gente não consegue, né, fechar jeitinho. Então, essa interação, tanto para a gente quanto para vocês, é muito importante. Dani, muito obrigado, viu? Coração. Nada, meu querido. Beijo grande. Estamos à disposição. Meninos, beijo para vocês. Uma boa noite a todos. Obrigada, hein? Boa Tchau, noite. tchau, doutora. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada, boa noite. Tudo de bom vocês. Até mais. Tchau.